Vamos começar, então. O árbitro está fazendo a chamada, tá? O árbitro está lá fazendo a chamada, para a gente não perder tempo, né, nesse sentido, para a gente ir correndo. E a gente, vamos tratar então desse livro, né, desse tema, né, que fala sobre a santidade de Deus. E Levítico é um nome peculiar, porque as nossas versões traz esse livro, esse nome Levítico, que está relacionada à tribo de Levi, né? Está relacionada à tribo de Levi. Então seria o livro para narrar então uma trajetória ou oficialato dos levitas para que então ocupem o cargo de sacerdote. Contudo, esse é um nome equivocado dado pelos, né, os tradutores da Septuaginta, porque eles olharam aquele texto e as primeiras frases que aparecem no livro, né, lá no capítulo 1, quando você abre o livro lá no capítulo 1, fala o quê? Chamou o Senhor Moisés e a tenda da congregação e lhes disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando alguém de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vós. Aí ele começa a discorrer sobre uma maneira pela qual as pessoas devem se achegar a Ele, se achegarem a Deus. E a gente olha tudo isso, então você vê assim que os tradutores da Septuaginta, eles olharam o texto e falaram assim, mas a ênfase aqui está relacionada à tribo de Levi, como são aqueles que estarão oficializando, ou estarão ministrando a palavra de Deus, ou ministrando todo o ritual, né, religioso para o povo. Lá para o povo judeu, esse nome desse livro é Vavikra, que está relacionado a Ele chama, por causa da primeira frase do texto. Capítulo 1, versículo 1 diz assim, e Deus chamou Moisés. Então esse Deus chamou é o nome que os judeus dão para este livro lá na sua Bíblia. Então é Vavrika. Então esse Vavikra é relacionado a Deus chamar. Deus chamar quem? Deus chamou quem? Deus chamou Moisés. Moisés como representante de Deus na terra. Então Deus chama Moisés então para instruí-lo a respeito de algumas coisas concernentes ao culto. O livro de Êxodo termina com as instruções de Deus para Moisés construir o tabernáculo. Todo o desenho, todas as coisas que seriam construídas no tabernáculo. Então o livro de Êxodo traz para nós a maneira pela qual Moisés faria esse tabernáculo. E agora o livro de Levítico vai tratar assim, como que o povo de Deus vai adorar a Deus neste tabernáculo. Ok? Então a gente precisa pensar assim, como que nós adoramos a Deus no templo? Qual é a reverência que deve ser dada a Deus no santo lugar? É isso que o livro vai tratar. O livro vai tratar não da santidade do homem, mas ele vai mostrar para nós a santidade do Senhor. A santidade do Senhor. E essa grande prerrogativa deste livro, mostrar que Deus é santo, santo, santo. Pensando nisso, a gente tem que fazer algumas ponderações sobre esse livro. Por quê? Porque a gente precisa ver assim que esse livro, ainda que Deus diga lá no último versículo do livro, assim, que Deus disse todas essas coisas a Moisés, explicitamente nós não temos que Moisés escreveu esse livro de maneira assim pontual. Mas nós temos a lição que Deus falou com Moisés várias coisas concernentes a essa maneira de o povo apresentar-se a Deus no tabernáculo. Então nós temos a questão Deus falando com Moisés, dando continuidade àquilo que ele tinha falado em Êxodo. Aí a gente pergunta, quando foi escrito esse livro? Quando foi escrito esse livro? Quando foi escrito esse livro? Ele foi escrito logo em seguida de Êxodo. Se Moisés estava lá no Monte Sinai, recebeu todas as orientações para a construção do templo, eles estavam ainda no Sinai. Quanto tempo o povo ficou no Sinai? Vocês se lembram quanto tempo o povo ficou no Sinai? Ali paradinho, estacionado? 2 anos. O povo ficou parado no Monte Sinai por 2 anos. Num deserto. Fica 2 anos parado. Com comida, com água, sendo suprido em todas as suas necessidades no deserto do Sinai.
Olha só, quem olha para a gente alguns textos rapidinho? Êxodo 16:1. Acha aí e lê rapidinho. Êxodo 16:1. Para a gente datar esse livro, né? Para a gente entender o calendário judaico com respeito à cronologia, né? Como eles contam a existência do povo e qual o ano que eles estão. Desde a saída do Egito, né? Desde a saída do Egito. Êxodo 16:1. Quem lê? Êxodo? Êxodo 16:1. Então eles chegaram no Monte Sinai, quantos dias depois da saída do Egito? 15 dias. A jornada lá do Egito, lá onde eles estavam, fugindo do faraó, passaram o Mar Vermelho, e a caminhada levou 15 dias para eles chegarem ao Monte Sinai. Monte Sinai, queridos, é na península da Arábia, é no sul da Arábia. Então, eles desceram até lá, levaram 15 dias. E a partir daí, então, começa então toda a trajetória de Moisés subir ao monte, falar lá, tem a questão do bezerro, tem tudo aquilo. Então, 15 dias após a saída do Egito, então começa a contar-se. Desde a saída do Egito, começa a contar o cronograma, a datação do surgimento da nação de Israel. A saída do Egito marca o surgimento de um novo povo, agora uma grande nação. Agora estão chegando ao Monte Sinai e Deus então para eles ali. Capítulo 19 de Êxodo mesmo. Versículo 1. Quem abre 19:1? Ao terceiro mês. Então agora eles estão acampados, estabelecidos no Sinai, e já passaram quantos dias? Quantos meses? 3 meses. 90 dias menos 15, 75 dias. 75 dias que estão acampados naquele lugar. Números 1:1. Números 1:1. No segundo ano, após a saída do Egito. Então, esse aí já, o número está contando então, a narrativa da saída, agora do Monte Sinai. Então, vai narrar a saída deles do Monte Sinai para Canaã. Então, no segundo ano, é que eles vão sair do Monte Sinai para a direção da terra de Canaã, para conquistar. Nós sabemos que não vão conquistar porque eles vão chegar lá no meio, vão chegar em Cades Barneia, os espias vão lá, quebra a cara, ficam com medo, e aí então, a partir da Cades Barneia, eles peregrinarão no deserto do Sinai 40 anos. Eles vão ficar circulando toda aquela região por 40 anos. Ok? Mais um texto. Números 10, 11 a 14. Quem acha? Quem lê? Quem lê? Quem lê? Então começa a jornada. Então, Números capítulo 10, 11, 14, narra para a gente esse início de jornada. Ele mostra para a gente assim, a nuvem colocada por Deus sobre o povo, guiando o povo. Foi a primeira vez, então, em 2 anos, que aquela nuvem saiu agora do Monte Sinai e agora começa a direcionar o povo, levando-os à terra de Canaã, guiados pelo Senhor. Deuteronômio 1:3. É o último texto para a gente datar essa caminhada. Deuteronômio 1:3.
40 anos depois da saída deles do Egito, já caminharam, agora eles estão parados diante do rio do Jordão, a terra de Canaã está ali e Moisés está aqui. E Deus falou assim, você não entrará lá, mas você fica aqui. Ele olhou, contemplou, então nesse dia então ele vai discorrer toda a mensagem do livro de Deuteronômio. É nesse momento então que esse livro de Deuteronômio vai ser escrito. Tudo aquilo que Moisés fala, recapitulando toda a trajetória deles, vai ser após 40 anos da saída deles do Egito. Ok, queridos? Então, só para a gente pensar assim, a questão de anos, a questão de nós mensurarmos que a caminhada não foi assim, saiu do Egito e já entrou na Terra Prometida. Muitas coisas aconteceram nesses 40 anos de jornada. E a gente está olhando os primeiros passos deste povo nesse deserto, nesta caminhada. Êxodo 40, né, versículo 17, fala para a gente que no primeiro ano, no primeiro mês, no primeiro ano, do ano 2, eles estavam então acampados no Monte Sinai. Números 10, versículo 11, que foi lido, a gente tem, né, a narrativa de que esse povo... Quem abre Números 10? Versículo 11 novamente. Lê Números 10, 11. Êxodo 40, vai ler Êxodo 40, versículo 17. Vamos datar agora o livro então. Vamos datar então a questão do livro. O tabernáculo foi erguido, depois de todas as coisas acontecerem. E a datação de erguer o tabernáculo foi quando? Qual é a data que está em Êxodo? Primeiro mês do segundo ano. Primeiro dia, primeiro mês do segundo ano. O tabernáculo levou esse período para ser construído. Para ser construído. Lembrando, 40 dias Moisés subiu no monte. Volta. O povo se rebela, peca. Moisés volta de novo, mais 40 dias, já passou 80 dias. Mais 15 são 95 dias. Então, todo esse período inicial foi conturbado. Mas depois da segunda descida, depois que ele recebe a lei novamente, a partir daí, então, ele começa a trazer a normativa para eles a respeito da construção do tabernáculo. E desse período até a construção levou 2 anos para construí-lo. E o texto lá de Números 10, 11, diz para nós que no dia 20, no mês 2 do segundo ano, ou seja, o livro de Levítico foi escrito entre o término da construção do tabernáculo e este período, então, na qual eles estão sendo colocados. Mais ou menos 50 dias. Levou 50 dias para Moisés escrever esse livro. E esse livro foi escrito no final do tabernáculo, da construção do tabernáculo, e então agora Deus dá a normativa para como que esse povo vai se achegar a Deus dentro do tabernáculo. Como que eles vão adorar o Senhor lá. Deus é bom, né? Deus é progressivo. Primeiro ele deu as instruções gerais para a construção do tabernáculo, e agora ele vai falar assim, bom, está tudo pronto, tudo conforme eu instruí Moisés, agora vocês vão saber, vocês vão aprender como que vocês vão chegar-se a mim. Chegar-se a mim. Quem abre aí Gênesis capítulo 4? Gênesis capítulo 4. Que narrativa nós temos em Gênesis 4? Uma história bem conhecida. O que aconteceu lá? Capítulo 4. Olha só. Versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e de gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado, e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Qual foi o problema de Caim e Abel na oferta?
A gente conversou já esse dia atrás. Qual foi o problema de Caim e Abel com a oferta? Será que Caim foi com o coração pesaroso? Será que Caim foi com o coração assim, não grato a Deus? Será que o coração de Caim demonstra alguma insatisfação com Deus? Esse é o critério. Aqui não é a intenção do coração. Muitas vezes eu escuto pessoas falando sobre a intenção do coração de Caim. Não é a intenção do coração de Caim aqui. Porque é específico, Deus foi específico ao perdoar Adão e Eva no paraíso. Deus foi específico, matando aquele animal inocente, pegou a pele, cobriu eles, ali prefigura Jesus Cristo. Ali prefigura que o pecador precisa de remissão, e essa remissão é dada pelo sangue. Só podemos ser perdoados diante de Deus pelo sangue. Não há como nós sermos perdoados fora do sangue. E o sangue do Cordeiro. Essa é a prerrogativa, essa é a exigência de Deus. Para que nós possamos nos achegar a Ele, é necessário sangue. Sangue como oferta. Por causa do nosso pecado. Mas tem lá no Levítico ofertas de manjares, tem, mas é outra qualidade, é outra categoria, é uma outra coisa. Então a gente olhando para a oferta de Caim e para Abel fez aquilo que Deus requer que as pessoas cheguem-se a Ele por meio do sacrifício de um animal inocente. É o derramar do sangue, crendo na prefiguração do Cristo. O fato não é matar o animal simplesmente por matar, não é um fim em si só. Ele representa algo maior. Ele aponta para algo maior, que é Cristo. Se as pessoas querem chegar-se a Deus, é por meio do Cordeiro. Era por meio do sangue. Porque mostrava ali a fé deles no Cordeiro do porvir. No Filho da promessa que estava para vir. É esse que denota a fé, que era a única condição do homem ser salvo. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não eram as ofertas. Não era questão de você ser boa pessoa, fazer as coisas agradáveis a Deus no sentido de moral ou uma pessoa justa, mas era pelo derramar do sangue. Era a fé naquele que morreria por nós, prefigurado pelos cordeiros, que eram oferecidos a Deus semanalmente, mensalmente, anualmente. Ok, queridos? Caim quis agradar a Deus, achando que ele poderia fazer a sua oferta como algo que Deus pudesse aceitar, porque ele pensou assim, eu vou levar aquilo que eu tenho na mão. Semelhantemente, Adão, quando pecou, fez a roupa de tanga, de folha de figueira. E Deus falou assim, é ridículo. O homem não pode satisfazer a minha justiça por meio da sua própria justiça. Ele só pode satisfazer a mim, pela minha justiça imposta a ele. É essa a condição de nós sermos aceitos perante Deus. Não é por aquilo que nós achamos que é agradável a Deus, no sentido que eu acho, mas naquilo que eu faço em obediência àquilo que Deus quer que eu faça. Entenderam? Então a mensagem de Levítico está ligada a isto. A maneira pela qual eu e você chegamos a Deus, não é por aquilo que eu julgo que é a maneira correta de fazer com que eu esteja na presença dEle, mas é se eu estou dentro da vontade dEle, com a prerrogativa de cumprir aquilo que Ele quer, para que eu esteja na presença dEle de maneira aceitável. Ok, queridos? Então, esse é a mensagem deste livro que faz com que a gente pense sobre isso de maneira assim, uau! Qual que é o versículo-chave deste livro? Qual que é o pensamento-chave deste livro? Abra a sua Bíblia, queridos. A gente vai tratar mais um pouquinho ali na frente, mas abre em 11:45, Levítico 11:45. Levítico 11:45. Quem pode ler? Eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para fazer o vosso Deus, sereis eles santos, e Deus todo. 1 Pedro 1,16. 1 Pedro 1,16. Será que a condição mudou no Novo Testamento? Mudou alguma coisa no Antigo e no Novo Testamento? Mudou alguma coisa? Não mudou, porque Deus não muda. Porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. E a condição que Ele requer é santidade. É santidade. Por quê? Por que Ele requer santidade? Por causa de nós? Por causa dEle.
por causa dele mesmo, porque ele é santo, santo, santo. Porque ele é santo, nós temos que ter essa dignidade de sermos santos, porque não estamos desonrando a ele. Porque se eu apareço na presença dele, como foi Nadab e Abiú, ou como foi Caim, nós somos fulminados pela santidade de Deus. Nós somos fulminados na presença do Senhor. Quem lembra de Ananias e Safira? Lá em Atos. Quando quis enganar o Espírito Santo, levando a oferta aos apóstolos. Ali foi uma intenção do coração maligna. E Deus fulminou eles na presença da santidade do Senhor. Esse requerimento, querido, ainda é prerrogativa de nós estarmos na presença do Senhor. Sem essa condição, nós estamos ultrajando, nós estamos caluniando, nós estamos blasfemando contra Deus. Porque quando eu faço uma oferta ao Senhor, de maneira que eu não me arrependo dos meus pecados, de maneira que eu não abandono meus pecados, eu estou ultrajando a santidade do Senhor. Então, queridos, essa mensagem do Senhor em Levítico, ela é tão atual para nossas vidas quanto é o livro de Hebreus, que é um livro paralelo a isso. É um livro paralelo a esse. Para você entender Levítico, você precisa conhecer Hebreus. Você precisa ler Hebreus junto com o livro de Levítico. É um exercício maravilhoso, porque o autor dos Hebreus, a carta aos Hebreus, vai nos mostrar que tudo isso que o livro nos conta, nos fala sobre o ritual de chegarmos a Deus pela meio da santidade, que era por meio de ovelhas, touros, novilhos, bodes, tudo aquilo que prefigurava Cristo. Você vai ver o autor de Hebreus de maneira maravilhosa dizer: nós não estamos mais sendo purificados, nós não estamos mais sendo perdoados, nós não estamos mais sendo redimidos pelo sangue de touros, pelo sangue de ovelhas e de bodes, mas somos purificados, resgatados, comprados pelo sangue precioso de Cristo. Porque tudo aquilo prefigurava temporariamente o sacrifício perfeito de Jesus por todas as eras. Por todas as eras. Aí então a gente começa a pensar sobre essa questão. Por quê? Para a nação de Israel, querido, para a nação de Israel, Deus queria fazer um marco muito diferente dos outros povos. Então entra a parte pedagógica, entra a parte na qual Deus vai usar um povo para escandalizar os povos do mundo. Ok? Oui. Será que o mundo que está no maligno só surgiu com a declaração de Jesus? Não, né? Jesus só declarou, só revelou uma coisa que já aconteceu com a decadência do pecado. O pecado de Adão trouxe sobre a humanidade e sobre o mundo, trouxe o caos, trouxe a desgraça. E o mundo passa para a posse, no sentido assim, de reino, para Satanás. Ele agora começa a governar a terra sobre o caos que ele estabeleceu com o pecado de Adão e Eva. Por isso Jesus diz: o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, porque é ele que governa. É ele que faz com que haja sabotagem, haja crimes, haja assassinatos, haja tudo quanto é forma de coisas que são negativas sobre o mundo, influenciando pessoas por todas as eras, em todas as culturas. Então, quando a gente olha o mundo debaixo dessa perspectiva do pecado, estão todos condenados. E Deus quer fazer uma coisa diferente. E através dessa linhagem de Adão, passando por Sete, passando por Noé, passando por Abraão, passando por Davi, chegando até Jesus, essa linhagem tem uma grande responsabilidade sobre a terra. Porque eles são representantes desse Deus santo, santo, santo. E como representantes desse Deus santo, 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 nós temos que espelhar aquilo que Deus é sobre essa terra. E por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo e o sol da terra.
E vocês são sal e luz do mundo. É por isso que traz sobre nós essa responsabilidade. A eleição, a escolha de Deus por nós, não é somente nos gabarmos e estamos salvos. Não, traz sobre nós uma grandíssima responsabilidade de representarmos Deus em nossa vida aqui na terra. Aí a gente tem que ser mais teológico. Será que nós estamos na presença dele só aqui dentro? Aonde nós estamos na presença dele, queridos? Como diz o Salmo 139, aonde nós podemos nos esconder de Deus? Aonde nós podemos fugir da sua face? Aonde? Em lugar nenhum. Porque nós estamos com nós somos patentes na presença do Senhor. Não há como enganarmos a Deus, não há como esconder nada de Deus. Aí, a essa visão, a Bíblia chama de temor. Temor. Não é medo, mas é temor, é respeito. É você levar Deus a sério. Quando fala glória, Shekinah, é peso. A palavra Shekinah é peso. Peso da glória de Deus, que recai sobre os nossos ombros. Vum. Eu estou na presença do meu Deus, não aqui dentro do templo apenas, em todo lugar, em todo lugar. Uau! E aí a gente fala assim, uau! Será que a gente pode chegar até Deus de maneira que a gente quer? O livro de Levítico vai fazer com que a gente entenda isso. Olha só, e tem fórmulas, olha que bacana. Lá no seu apostilo, no estilo, diz assim, ele tem uma introdução, que é do capítulo 1 ao capítulo 3, que é a oferta, ele vai falar sobre as ofertas, como você vai chegar a Deus. Detalhe, nesse capítulo de 1 a 3 você vai ler lá que ninguém pode chegar a Deus sem oferta. Uau! Ninguém pode chegar diante de Deus de mão vazia. Uau! Lá no tabernáculo, ou lá no templo de Jerusalém, tem assim, é assim, né? Então o templo lá, tem um muro aqui, tem um quintal lá, né? O pátio, os átrios do Senhor, tem um templo lá que ninguém entra, só os sacerdotes, tem um átrio, e do lado do átrio, do lado do muro, do lado dessa separação, tem um corredor. É o sinédrio de um lado, o sinédrio lá no fundo, e aqui, passando aqui, tem no subsolo a tesouraria. No subsolo é a tesouraria. E ali tinha umas cornetas, né? Salomão fez umas cornetas de bronze grandona. Então a pessoa chegava ali, para chegar até Deus, para adorar a Deus, ele passava aqui e colocava a sua oferta aqui. E lá embaixo, os levitas, que eram os tesoureiros, faziam a contagem dessas ofertas. Então eles depositavam as suas ofertas. É por isso que Jesus diz assim, olha aquela viúva. Porque imagina só, ela deu 2 moedinhas, naquela cornetona de bronze. Caiu assim. E Jesus falou assim, ó, essa deu a maior oferta de todos. Essa deu a maior oferta de todos. Porque ela deu tudo o que tinha. Ela não deu sobra. Ela não deu uma esmola para Deus. Ela deu tudo que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha. Então, essa prerrogativa de Levítico ainda perdura no tempo de Jesus. As pessoas iam ao templo adorar a Deus e levavam oferta em todo momento de culto, em todo momento de adoração. Todos ofertavam. Oferta é aquilo que é além do dízimo. É aquilo que é além do dízimo. Porque é uma oferta de gratidão. Uma oferta de alegria ao Senhor. Aí aqui no livro a gente vai ver que isto é uma prerrogativa de nós glorificarmos a Deus por aquilo que Ele tem nos abençoado. Seguindo em frente. Aí depois, aí na introdução do capítulo 4 e 5, na nossa versão portuguesa vai até o capítulo 7, ela mostra para nós em como sermos perdoados. Como sermos perdoados. Então vai tratar de assuntos a respeito a pecados que eu cometi. Como que eu vou pedir perdão a Deus? Como que esse povo pedia perdão ao Senhor? Aí vai mostrar lá pecado voluntário, pecado involuntário, e aí vai dizer as ofertas que você colocava, como que você mostrava o sacrifício, a quem você levava o sacrifício, e o que você fazia durante o sacrifício. Imagina o Vanderlei, chegar para o sacerdote, levanta a sua oferta, cordeirinho. Imagina o povo lá, né? Cordeirinho, né, São Paulo? O sacerdote vai assim, fala, Vanderlei. Pois é.
pequei, eu quero pedir perdão. Ok. Colocava o cordeirinho no chão, primeiro examinava se está tudo perfeito. Está perfeito porque ele representa Cristo. Tem que ser perfeito. Sem mancha, sem pecado, sem nada. Tem que ser perfeito. Ele representa Cristo. Ó, o que você fez? Então, o sacerdote colocava minha mão sobre aquele animal, e sobre aquele animal eu confessava o meu pecado. Diante do sacerdote e colocando sobre aquele cordeiro, imputando a ele o meu pecado. Eu imputava a ele o pecado. Eu transferi o meu pecado para ele. E aí então o sacerdote pegava, cortava a jugular do cordeiro, pegava o sangue, colocava sobre a testa, colocava sobre o polegar da mão e sobre o polegar dos pés. Então ele declarava que eu estava perdoado. Saía da presença dele com sangue na cabeça, com os meus polegares e meus pés, com o sangue do cordeiro. Sabe que isso, né? É cruz, né? Isso significa cruz. Significa a morte de Jesus por nós na cruz. Então, querido, imagina só as pessoas saindo do tabernáculo, saindo dali do momento do confessionário, todo mundo manchadinho de sangue. Mas foram perdoados pelo Senhor, porque Ele foi misericordioso para com seus filhos. Aí tinha o sacrifício que o sacerdote fazia pela nação, anualmente, um grande sacrifício, para que Deus expiasse o pecado da nação, para que a nação não estivesse vivendo debaixo do pecado. Então tinha as ofertas, tinha os pecados, e é Levítico que vai mostrar isso para a gente, queridos. É Levítico que vai mostrar esse zelo pela santidade do Senhor. É aí que a gente tem que entender o que é santificação, queridos. Muitas vezes a gente olha para a santificação para nós. A gente olha para nós. Ela não é um fim somente em nós. A santificação tem que ser algo maior. Para quem? Para quem a santificação? Para quem está requerendo a santificação? É Deus que está requerendo a nossa santificação. É Ele que está. Por quê? Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. E porque Ele é santo, Ele requer que nós sejamos santos à imagem dEle. Não foi isso o objetivo da morte de Cristo? Por que Jesus nos salvou? A questão é que a gente olha a salvação como se a salvação fosse o fim em si só. Não é o fim em si só. Ela serve um propósito para algo maior. O perdão dos nossos pecados, a salvação é para algo maior, que é glorificar a Deus, é estarmos exaltando a Ele, estarmos em comunhão com Ele, estarmos em intimidade com Ele. Foi para isso que Jesus morreu. Não foi para simplesmente perdoar o nosso pecado, foi para nós estabelecermos uma comunhão com Deus, uma intimidade com o Senhor. Porque através de Cristo, a imagem de Deus é restaurada em nós. É restaurada em nós, irmãos. O objetivo do perdão, o objetivo da salvação que Jesus nos trouxe foi para algo maior, que é restabelecer, é regenerar em nós a imagem e semelhança que foi quebrada com o pecado. Essa imagem de Deus em nós, é a imagem de Deus em nós que foi quebrada. É isso que Deus vai restaurar, a imagem dEle em nós. Deus tem zelo por Ele. O zelo do Senhor é por Ele e pela imagem dEle refletida em nós. E o prazer de Deus é ver a imagem dEle, santa, imaculada, nos seus representantes na terra. Uau! Então a gente não pode viver a nossa vida cristã de maneira tão leviana, irmãos. Leviana. Não temos que cair na justificativa de que todos pecam. Não, você tem o Espírito Santo que faz com que você não peque. Ele te deu o Espírito Santo para você evitar o pecado. Quando fala lá em João capítulo, na 1 João capítulo 1, diz assim: se porventura pecares, se porventura, essa frase, essa palavrinha ser condicional, não diz que o pecado seja uma prática normal de nós. Não, é uma casualidade. É uma casualidade. É um erro de percurso nosso. Porque o nosso alvo, o nosso objetivo é a santificação. Nós vamos ter que lutar com todas as nossas forças para a santificação. O que diz Hebreus capítulo 12? Ainda não lutaste com todas as forças contra o pecado. Ele diz assim: ainda você não lutou até o sangue. Quando diz lá em Hebreus capítulo 12, que nós não lutamos até o sangue
contra o pecado é porque nós não nos esforçamos para não pecar. Nós não estamos recorrendo a Deus para nos ajudar a vencer as tentações. Porque o Senhor nos separou para Ele. Deus nos separou para vivermos em santidade. Deus nos separou para viver de maneira íntegra sobre este mundo corrompido pelo pecado. O livro de Levítico vai mostrar isso. Como? Como que vai mostrar isso? As ofertas, o sangue, mas tem outras coisas culturais agora. O que o judeu pode fazer e não pode fazer? Vinícius, o que ele pode comer? Não pode comer carne de porco. O que mais? Tem um monte de comida que ele não pode comer. Peixe de couro, ele não pode comer. E eu gosto de um pintado, bagre. Para o judeu isso é comida abominável. Sabe por quê? Camarão, crustáceos, nada disso eles podem comer. Sabe por quê? Porque esses animais são animais que seriam os limpadores da natureza. Eles são devoradores de carcaça, eles são devoradores de lixo. Sabe aquele cascudinho? Você já viu cascudinho em aquário? Aquela bocona, ele gruda assim no vidro, assim, vai limpando todo o limbo do vidro. Ele vai limpando o lixo. Esses animais são animais que são aqueles que são limpadores da natureza. O que mais que o judeu não pode fazer? O que ele podia fazer mais, além da comida? Como que eles tinham que se vestir? Eu estou com um pano aqui viscose, eu estou com jeans, brim, algodão, eu estou com um sapato de couro. Tem nylon nas minhas roupas íntimas. Queridos, para o judeu isso é abominável, porque Deus falou assim, você não pode misturar tecidos. Você vai usar algodão é algodão, é linho. Você não podia fazer misturas de tecidos. Você não podia misturar as fibras, porque isso mostrava, era um símbolo de pecado. Olha só, cara, quanta coisa que eles tinham que se submeter. Uau! Aí vem outras coisas, você vai ler no livro assim, você fica espantado de tanta coisa. Fala assim, meu Deus, quanta coisa, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Você vai vendo aquela coisa assim, tudo quanto é coisa, enfermidades, as lepras e tudo mais, como que eles eram curados, a quem eles tinham que se retratar. Jesus usa esse texto de Levítico, quando ele cura o leproso e diz, vai ao sacerdote e mostre a ele. Mas o cara não fez isso, né? Saiu falando para todo mundo, eu fui curado por Jesus. Por que Jesus falou isso? Porque é só o sacerdote que tinha autoridade para decretar que a pessoa estava curada ou não. Era uma forma de Jesus mostrar aos sacerdotes que ele é o Messias, porque ele estava dizendo, ele curaria as enfermidades do seu povo. E a lepra é o maior símbolo de pecado. Quando a pessoa é atingida pela lepra, quando uma casa era atingida pela lepra, era o maior símbolo do pecado. E quem poderia dizer que a casa estava purificada, ou uma pessoa purificada, era o sacerdote, que tinha autoridade para isso. Por isso Jesus fala assim, vai até o sacerdote e mostre para ele, para que ele fosse glorificado com a cura do leproso. Mas o cara não fez isso, né? Estava mais interessado em mostrar os feitos de Jesus. Mas queridos, quando você olha esse livro, você pode assim pensar ainda de maneira mais detalhada, algumas questões ali do capítulo 6 a 7, do capítulo 18 a 26, né, que mostra a questão do Senhor, né? Versículo 18, o capítulo 18 até o 26, queridos, ele vai mostrar para a gente que só o Senhor é Deus, e Ele é o teu Deus. Por que Ele é o teu Deus? A gente leu lá no capítulo 10, versículo 45, ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito. Ele deixa bem claro que Ele é o Deus que fez os sinais e maravilhas no Egito, e Ele tirou o seu povo com um braço forte. Quem que é o Senhor nosso Deus? Então tem um Deus só. Será que é isso mesmo? Você acha assim, Guilherme? Você acha que tem um Deus só? Será que as outras religiões, o Deus deles é o nosso mesmo Deus? Quando Deus coloca este significado, quando Ele dá esse adjetivo a Ele, eu sou o Deus que tirou do Egito, nós temos que lembrar que o nosso Deus é aquele que nos tirou
um braço forte do pecado, conforme Colossenses 1,13. Eu sou aquele que tirou você do pecado e te transportei do reino das trevas para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo. O nosso Deus é aquele que se revelou a nós por meio de Jesus Cristo. Outro Deus que não é revelado por meio de Jesus Cristo não é o Deus que nós adoramos, não é o Deus que nós cultuamos. É o Deus que o homem fez, que o homem acredita, mas não o Deus bíblico, não o Deus bíblico. Ok? Nós temos que restringir. Nós temos que entender que Deus é exclusivo. Deus não reparte a glória dele com ninguém, nem com outro Deus qualquer que o homem cria segundo a imagem deles. O Deus que nos é nos revelado através da palavra, através de Cristo. É esse Deus que nós adoramos. É o Deus que é revelado através de Jesus na Bíblia. Não é o Deus gnóstico, não é o Deus esotérico, não é o Deus que as pessoas apregoam por aí. Nosso Deus é esse Deus da Bíblia. Pode ser. Não, para eles é um Deus criador, mas o nosso Deus, nós temos a revelação de que nosso Deus é o criador. A visão genérica de Deus, Cristina, essa visão genérica, não faz com que essas pessoas sejam pessoas que têm uma fé verdadeira em Cristo, ou em Deus. Tiago fala assim para nós, então, até o diabo crê em Deus. E ele treme. Mas quer ver? Quer ver a diferença? Quer ver a diferença? A pessoa assim, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. O teu Deus é o meu Deus, é o Criador. Ok. Aí você pergunta para ele assim, tá, quem que é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Gente, não tem como a gente querer ser tão bonzinho, querer abraçar todo mundo, só porque é uma declaração de fé em Deus. Porque essa fé dele em Deus é fictícia, não é a fé verdadeira, não é a fé dada pelo Senhor, é a fé humana, criada pelo homem, porque ele criou um Deus segundo a sua imagem, a imagem dele, homem. É um Deus que perdoa, é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, é um Deus que não cobra nada de ninguém, é um Deus que é muito, muito gente boa. E no final de tudo vai salvar todo mundo, porque Deus é muito bom. Mas que nem existe inferno. Então, queridos, essa é a imagem que os homens fazem de Deus, mas segundo o seu coração. É a religião, queridos. É a tanga de Adão. É a roupa de folha de Adão. É a oferta de Caim. É a oferta de Nadab e Abiú. Sabe por que eles foram mortos, queridos? Sabe por que eles foram mortos? Porque quando Moisés fez o primeiro sacrifício, o fogo veio do céu. Não foi colocado por eles. O fogo foi do céu que desceu. É esse fogo que é preservado pelo povo de Deus. Sabe a chama crioula? É semelhante a isso. Essa visão da chama crioula, ela tem um respaldo no que está acontecendo lá atrás. Porque a chama que consumiu a oferta que Moisés deu, foi trazido pelo Senhor. E a partir disso, aquelas cinzas, ela é preservada pelos levitas. E quando eles iam oferecer sacrifício, eles pegavam aquela oferta, aquela cinza no braseiro, iam lá, colhiam, e para queimar o incenso, levavam aquele fogo santo, para ser oferecido a Deus. O que Nadab e Abiú fizeram? Esse fogo estranho, que é porque eles pegaram e acenderam o incensário lá da sua casa, um fogão de casa. Um fogão alheio ao fogo santo de Deus. E quando eles trouxeram esse fogo estranho, é porque não foi o fogo provindo desta cinza, não veio provindo desta lenha santa do Senhor. Você vai ler Levítico. Os sacrifícios tinham que ser lavados com água purificadora. Moisés abençoou aquela água, eles oravam, abençoavam aquela água. Daí que vem a tradição católica. Você vai na igreja católica, tem um vidrinho lá na porta.
A gente chega lá, molha e passa, espalha pela cara. Eu fiz por 18 anos isso, tá? Eu fiz por 18 anos isso. Amado, porque aquela água benta, o padre orou, o padre abençoou aquela água. E tem pessoas que levam um litrão em casa, pegam um litrão d'água, leva para o padre reza em cima, abençoa e leva para casa. Porque é água abençoadora para curar feridas e curar doenças. Eu vi isso, não sei onde. Coloca a tua água aqui na televisão que eu vou abençoar. Ui! Você está vendo o sincretismo? Você está vendo a falta de religiosidade? A falta de entendimento bíblico? Uma coisa que é destinada a Deus, para o serviço de Deus. Os utensílios eram todos lavados com as águas, aquela água. Os utensílios, a roupa do sacerdote, era tudo lavado ali. Era para serviço do Senhor ali. E o costume foi fazendo com que as pessoas levassem para casa. Na época de Jesus tem as talhas, que era colocar nas portas para a pessoa fazer a purificação, para entrar dentro da casa. Não tem nada a ver. Mas o Senhor não lavou as mãos. Porque para eles era um absurdo. Mas aquele serviço levítico era destinado ao serviço sacerdotal dentro do templo, dentro do tabernáculo. Não é para ser transferido para casa. Só que o costume popular faz isso, não é? O costume popular faz isso. Então, queridos, é nesse livro que você tem tudo isso. Tem tudo isso normatizando como que o povo de Deus se achega de maneira aceitável na presença dele. E essa regra não mudou. Eu não preciso mais fazer sacrifício de carneiro. Eu não preciso mais levar oferta de flores, pães asmos, manjares. Eu não preciso mais disso. Não preciso mais disso. Mas a santidade continua sendo prerrogativa. Porque as ofertas, tudo aquele cerimonial, ele foi substituído na pessoa de Cristo. Para quê? Para cultivarmos a santidade. Para cultivarmos a santidade. Abre em Hebreus capítulo 12. Quem pode ler o versículo 14? Pois é. Lê de novo, Davi. Você tem conflito com alguém? Mateus capítulo 5 diz assim: antes de você levar a oferta ao Senhor, se você tem alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta no altar e vai se acertar com ele. Isaías capítulo 1 diz assim: quem te deu autoridade para pisar nos meus átrios? Antes, cuide dos órfãos, cuide das viúvas, ame o seu próximo, para você pisar nos meus átrios. Não há como, queridos, não há como as pessoas quererem adorar a Deus em atrito com outras pessoas. Não há como você querer dizer que está amando a Deus, servindo ao Senhor, se você não ama o teu próximo. A incompatibilidade é absurda. É pessoa servindo o Deus que ela criou, não o Deus da Bíblia. Por quê, queridos? Por quê? Porque dentro da congregação, dentro do igual nós somos família da fé, dentro daquilo que nós nomeamos de igreja, pessoas salvas pelo sangue de Cristo, compradas pelo sangue de Cristo, purificadas por sangue de Cristo. O que nós somos do Senhor? Família. Quem nós somos uns dos outros? Irmãos. O que Deus é de nós? Que pai que gosta que haja desavença entre seus filhos? Que haja conflito entre os irmãos? Que pai que gosta disso? Você acha que Deus se agrada de um culto hipócrita? Onde pessoas não se conversam? Onde pessoas não se amam?
onde pessoas não se consideram? Simplesmente é um ajuntamento de pessoas, servindo um Deus do seu próprio coração, achando que está adorando o mesmo Deus. Achando que está adorando o mesmo Deus. O livro de Levítico coloca tudo isso por terra. O livro de Levítico, ele quebra tudo isso por terra. Ele faz a gente olhar assim para a nossa vida, assim, miserável homem que sou. O que estou fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? Então, amados, porque Deus é santo. Santo, santo. Por isso que a mensagem deste livro fala da santidade de Deus. E essa santidade dele, ele quer ver refletida em nós. Vamos lá. Abra sua Bíblia, queridos. Vamos lá caminhar um pouquinho sobre essa perspectiva. Romanos 8, 28 a 31. O texto que eu mais gosto. Quem pode ler? Romanos 8, 28 a 31. Então, a gente tem o costume de pegar esse versículo e separar ele do contexto. Ele só é uma porta de entrada, que se você ler um pouquinho antes, você vai ver que é a intercessão do Espírito. Né? Por que o Espírito Santo intercede por nós? Por que intercede por nós, queridos? Porque nós sabemos orar como convém. Que tipo de oração é essa que ele está falando no texto? Que tipo de oração é essa que ele está falando do texto? Qual é o final do texto? Qual que é o objetivo da intercessão do Espírito? Que onde todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas qual é o objetivo disso tudo? Lê o versículo 29 outra vez. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. A intercessão do Espírito, porque nós não sabemos orar como convém. Porque nós não oramos por santidade. Nós oramos por coisas. Nós oramos por necessidades materiais. Nós não oramos por santidade. Nós não oramos confessando nossos pecados ao Senhor. Nós não oramos reconhecendo as nossas falhas. Nós não olhamos para dentro de nós e dizemos: Senhor, miserável homem que sou. Porque às vezes nós achamos que nós somos santos, bons, puros. E nós não precisamos orar por isso. Que nós estamos num grau de santidade elevada. E o texto está dizendo assim: o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. É Ele que sabe das nossas mazelas. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece das nossas fragilidades. Ele conhece das nossas fraquezas. Dos nossos perrengues internos. E o Espírito Santo sabe disso. E Ele intercede por isso. Por isso, pelas nossas mazelas, que nos impedem de sermos pessoas semelhantes a Cristo nessa terra. Ele sabe que isso é um bloqueio que faz com que a luz de Cristo não esteja espelhando através de nós. Que não esteja refletindo no mundo. Essas mazelas, esses pecados que não fazem a nossa luz brilhar. Essa luz de Cristo brilhar em nós. E as nossas palavras sejam carregadas de malícia. Sejam carregadas de coisas danosas, pejorativas. Destruidoras. Então o Espírito Santo intercede. E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Qual bem? Qual bem, querido? Que bem que ele está falando do texto? Sermos iguais a Jesus. Porque o Senhor nos predestinou para isso. Querendo você ou não, lutando você ou não, no final das contas, todos seremos semelhantes ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é a imagem perfeita de Deus. Ele é a imagem e semelhança perfeita de Deus. Assim como era Adão, antes do pecado. Isso somos eu e você, em Cristo. Todas as virtudes, todo o caráter de Deus
restaurado em nós, a imagem de Deus restaurada em nós. E nós seremos igual a Deus. Não na divindade, não no poder, não na glória, mas no caráter, na ética, na justiça, na verdade, no amor. É isso que o Senhor está trabalhando em nós. É esse o objetivo. A santidade dEle sendo aperfeiçoada em nós, que nós damos o nome de santificação. Ah, você achou que você ia ser uma pessoa boazinha, né? Você está trabalhando na santificação porque você quer ser uma pessoa que possa ser legalzinho com Deus. Deus fala assim, ó, como você é santo. Você está equivocado, irmão. Se você está trabalhando a sua santificação para isso, você está equivocado. Não é para isso. Não é para Deus chegar para as pessoas, ô Vinícius, vem aqui, Vinícius, pá, parabéns, cara. Parabéns. Pá, cara, você foi bom, cara, você foi bom. A gente tem a ideia que Deus vai fazer isso conosco lá na terra, lá no céu, porque a gente batalhou para ser santo nessa terra. Para receber de Deus algum elogio. Irmãos, isso é uma totalmente errado, irmãos. Isso é uma visão totalmente equivocada de santificação. A santificação tem a ver com Deus, não conosco. O livro de Levítico mostra isso para nós. Deus é santo, santo, santo. Por isso eu quero que vocês sejam como eu sou. Como eu sou. Deus não diminui. Deus não está pedindo menos do que Ele. Deus não está pedindo menos do que Ele é. Porque Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Ele não pode se rebaixar isso. Que seria contra a sua natureza divina. Seria contra a sua natureza divina. Quando Jesus veio aqui à terra, Ele abriu mão do seu poder divino, mas Ele não abriu mão da sua retidão. Ele não abriu mão da sua santidade. Ele não abriu mão daquilo que Ele é. Por que Jesus colocava a mão nos enfermos? Por que Jesus colocava a mão nos leprosos? Não era o medo da lepra? Se eu tocar um leproso, eu vou ficar doente? Vou colocar máscara porque senão eu vou pegar Covid? Por que Jesus não tinha esse medo? Aí tem uma outra coisa, queridos. A gente pode tentar contra Deus. Eu estou falando de Jesus, não estou falando de nós. Eu estou falando de Jesus, pelo amor de Deus. Eu não estou indo contra a saúde, Bruna, eu não estou indo contra a saúde. Hoje, nós não somos Jesus, queridos. Nós não somos imunes às enfermidades. Nós não somos imunes aos vírus. Nós não somos imunes a isso. Nós não somos Jesus. Mas Jesus é imune a tudo isso. Ele era imune a tudo isso. Por quê? Por quê, queridos? Alguém pode contaminar Deus? É por isso que Ele tocava nas pessoas. É por isso que Ele colocava a mão sobre o leproso. É por isso que Ele abraçava as pessoas que estavam contaminadas pelo pecado. Porque o pecado não pode contaminar Deus. Só que as pessoas não viram isso em Jesus. Não viram esse sinal da divindade em Jesus. Então, queridos, no livro de Levítico é tremendo e maravilhoso. Aí você vai para Romanos 12, 1, né, para a gente terminar. Vamos caminhar um pouquinho mais. Vai lá, Romanos 12, 1 e 2. Quem lê? Pois é. É outro texto que a gente pega equivocado o versículo e separa dele. A coisa desgraçou a nossa vida, a gente queria consolar o irmãozinho, tá lá choramingando, que a gente fala, irmão, a verdade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Tudo bem. Tudo bem. A gente pode usar até isso para um consolo. Mas ele tem uma outra conotação. Tem uma outra conotação, irmãos. Como que eu posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? O texto, o que diz lá, Jaime? Lê de novo o texto.
Parou. Espera um pouquinho. Qual é o requisito para que nós possamos agradar a Deus? Ryan? Sacrifício, quem vai sacrificar o quê? Jesus não sacrificou já? O que está falando lá? Sacrifica quem? O meu eu. Para que eu seja aceitável, que a minha vida seja agradável ao Senhor, eu tenho que matar o meu eu. Sem esse requisito, nós não estamos agradando o Senhor. É difícil perdoar o irmão. É porque você não matou teu eu. É difícil amar o irmão. É porque você não matou teu eu. Entendeu? Se você não matar teu eu, você está vivendo uma religião falsa, hipócrita, mentirosa. Enquanto nós não matarmos nosso eu, é isso o símbolo da cruz, morte do eu. Essa é a mensagem da cruz, porque Jesus matou o eu dele, para fazer a vontade do Pai. E nós somos seguidores de Jesus, nós somos discípulos dele. É difícil? É. Luta? É. É por isso que é santificação. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Que toda vez que você entrar numa luta, uma demanda da sua carne, sem a ajuda do Espírito Santo, sem você recorrer, você vai pecar. E quantos pecados eu cometo? Quando eu não recorro ao Espírito Santo. Quando nós não recorremos ao Espírito Santo para nos auxiliar contra o pecado, nós vamos pecar. Por que nós pecamos, irmãos? Porque nós estamos usando a arma errada. Nós estamos usando a arma errada. Nós estamos usando a pessoa errada. Nós estamos usando a pessoa errada. A luta contra o pecado só pode ser vencida pelo Espírito Santo. Só pode ser vencida pelo poder do Espírito Santo. Não nós. Toda vez que nós falhamos, é porque quem pecou foi você. Por não usar os recursos que o Senhor te dá para vencer as tentações e o pecado. Se nós nos sacrificarmos, consagrarmos, a palavra santificação, ela tem uma conotação de consagração. E consagração é você abrir mão de tudo aquilo que é teu e consagrar-se ao Senhor. Quando a gente batiza nossos filhos na igreja, é um ato de consagração. Nós dizemos assim, Senhor, é teu, é teu, é teu. Agora, o que nós vamos fazer? Senhor, eu sou teu. Mas não é no sentido só, né, aquela questão assim, só subjetiva. Deus requer o nosso coração. Deus requer a nossa vontade. Deus requer todo o nosso amor. Todo o nosso amor. Por isso o primeiro mandamento é, ame a Ele, acima de todas as coisas, inclusive você. Inclusive você. Aí então nós podemos adorar a Deus, em espírito de verdade. E podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe, queridos. Que nós possamos olhar para esse livro de maneira diferente. Sabe por quê? Porque do começo ao fim, ele aponta para Cristo. Do começo ao fim, ele está falando de Jesus. Do começo ao fim, ele está falando sobre o sangue do Cordeiro. E a única maneira pela qual Deus nos aceita a sua presença, pelo sangue do Cordeiro. Graças a Deus, que o sangue do Cordeiro não é retirado de nós, irmãos. Apesar de sermos pecadores miseráveis. Por isso que ele diz, ninguém pode tirar você da minha mão, se o Pai não permitir. Porque o sangue do Cordeiro tem este efeito eterno. Tem este poder eterno de permitir-nos estar na presença do Senhor. Porque esse sangue do Cordeiro tem um valor por toda a eternidade. Por toda a eternidade. É isso que o autor de Hebreus vai dizer.
o sangue do Cordeiro, o sacrifício de Jesus, é superior ao sacrifício de Arão. É superior ao sacrifício de Arão. Porque esse sangue é incorruptível. Esse sangue tem um valor eterno, que não precisa ser repetido. Todo culto, toda ministração, ele já foi derramado uma vez só, por todos nós e sobre todos nós. Amém, queridos? Muito bem, queridos. Mais um capítulo, mais um livro, e a gente caminha indo aí sobre essa questão. Você tem algumas questões na apostila, né, fala sobre a datação, fala sobre algumas apontações, né, o estilo da leitura, sobre algumas coisas peculiares ao livro, mas eu queria que você guardasse esses versículos 10, 45, versículo 19, né, o capítulo 19, versículo 2, porque são versículos que fazem com que nós possamos entender a mensagem central do livro, que é Deus dizendo, eu sou santo, e por isso vocês devem ser santos. Então esse é o versículo chave do livro, essa é a mensagem chave do livro, que vai de encontro a 1 Pedro 1,16, que faz a mesma referência, levando a gente a viver uma vida santa, agradável ao Senhor, sem a qual nós não podemos nos achegar a Ele. Amém, queridos? Graças a Deus que Deus é misericordioso em Cristo, que nos permite reconhecer o nosso pecado, pedir perdão e nos achegarmos a Ele. Só para a gente fechar, querido, o fato do sangue de Cristo estar sobre nós não significa que você não precisa pedir perdão pelos seus pecados. Ok? Existe uma tese, existe uma linha teológica que diz assim que nós já não pecamos mais, baseado no sacrifício de Jesus, sobre o poder do sangue de Cristo sobre nós. Então eles dizem então que você não precisa mais pedir perdão a Deus, porque todos os seus pecados já foram perdoados pelo Senhor. Digo para você que essa linha teológica é antibíblica, que é incoerente, que é uma coisa para nós refutarmos e nós rejeitarmos veementemente. Porque senão nós vamos pegar o texto de João, 1 João capítulo 19 e jogar fora. Ele diz que nós pecamos, e se nós não confessamos que nós somos pecadores, nós já estamos pecando. O fato é que santificação significa essa caminhada na qual eu reconheço as minhas fraquezas, os meus pecados, e tenho espaço de chegar a Deus e pedir perdão a Ele, em nome de Jesus, crendo no sangue de Cristo, que me purificou, e assim o Senhor tira esse pecado de mim e vai me purificando. Santificação é essa maneira de Deus trabalhar em nós, de maneira diária, mensal, anual, até a nossa morte, para que a cada dia nós possamos ser mais parecidos com Jesus. Quando você peca, ok, arrependimento é você rejeitar veementemente esse pecado e não cometer mais. É você pegar esse pecado e jogar fora. Você vai pecar outra coisa, mas não aquilo mais. Isso é arrependimento. Arrependimento é quando você pega esse pecado e joga fora. Você vai cometer outro pecado, mas não esse. Porque você rejeitou ele na sua vida. Ok, queridos? Então, nós chegamos a Deus, pedimos perdão, o Senhor nos levanta e levanta. Por isso no culto presbiteriano tem um momento de confissão. É onde nós temos um momento de nós confessarmos o pecado a Deus, para que a gente possa adorar o Senhor de maneira na qual fomos perdoados pelo Senhor, na qual nós podemos já chegar a Ele sem peso do pecado sobre nós. Bem, queridos? Deus abençoe. Vamos orar então, queridos? Amado Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos porque a Tua palavra, ó Deus, continua sendo viva e sendo presente, ó Pai, na nossa vida. O princípio, ó Pai, norteador, ó Pai, deste livro, ainda está em voga. Ainda, ó Deus, está válido. Nunca perdeu a sua validade. Por isso, ó Pai, nós rogamos a Tua misericórdia sobre nós. Porque nós queremos, ó Pai, sermos cada dia mais parecidos com o Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos salvou. Para restaurar em nós a Tua imagem. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor continue esta obra. Porque nós queremos ser cada dia mais parecido com o Senhor. Revelado em Cristo Jesus para nós. E assim oramos, ó Pai, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Lembrando, hoje à noite tem nosso culto ao Senhor. Terá ceia, tá, queridos?